Meus amigos, coluna de hoje da Mônica Bergamo. O presidente Lula fez questão de deixar claro aos ministros. Eu vou fazer um pacotão aqui de notícias da viagem de Lula à China e a gente comenta o todo, pode ser? Lula fez questão de deixar claro aos ministros que viajaram com ele à China que ele está muito brabo com o vazamento de uma conversa que ele e a primeira-dama Janja tiveram com o dirigente da China, Xi Jinping. Todo mundo conhece a história, alguém lá fez uma pergunta num jantar para o Xi Jinping, o Lula disse que foi ele, mas os repórteres dizem que foi a Janja, a respeito da atuação do TikTok no Brasil, porque a TikTok estaria favorecendo perfis de direita e aquilo não estava no protocolo e não era uma coisa que os chineses estavam esperando, um constrangimento, etc, etc. Lula ficou muito irritado com essa exposição da Janja, disse que o vazamento foi inadmissível e desleal. Muita gente tem o seu suspeito, mas ninguém sabe exatamente quem é que vazou aquele troço. Paralelamente, matéria aqui também da Folha de São Paulo, as visitas de Lula à Rússia e à China mobilizaram a viagem de pelo menos 120 pessoas. Teve presidente do Senado, teve presidente do Banco Central, dezenas de técnicos, assessores, uma galera gigantesca. Essa foto não faz jus a toda a comitiva, porque muita gente ficou de fora. Só a SECOM, a Secretaria de Comunicação, enviou 27 pessoas à viagem e a Casa Civil deslocou 19 funcionários. Fora aquela viagem ao Vaticano, lá para o funeral do Francisco, que já tinha também deslocado muita gente, uma comitiva maior que a dos Estados Unidos, maior que a da Argentina, que é de onde Francisco nasceu, enfim. Por que a gente tem que levar tanta gente, né, nessas viagens ao exterior? E para não falar só de coisa negativa, aparentemente Lula voltou com bons acordos na bagagem. A China promete investir quase 30 bilhões de reais no Brasil. Vocês conseguiriam em pouco tempo fazer um balanço dessa viagem de Lula ao outro lado do mundo? O balanço pode começar pela Janja. É o assunto mais saboroso, né? Não, porque assim, o presidente ficou nervoso. O presidente vai tomar depois uma cerveja, uma cachaça, tá tudo certo. A Janja não vai esquecer nunca mais. A SEMI falava eu gosto dessas coisas. A SEMI falava você tá falando da sede de vingança da primeira-dama. Cara, mulher, quem velho, foi? Mulher, mulher, tem esposa em casa. Agora entendi. Eu sei o que... A opinião dos convidados não reflete necessariamente. O Lula vai tomar cerveja, vai estar tudo certo, companheiro, tá tudo certo. O homem vai relevar. Ela, pô, que você é foda, por que você foi fazer isso? Né? Agora tá a Janja lá em cima da minha orelha, lá, não sei o quê. Mas a Janja não vai esquecer nunca mais. E outra, a ACM, o velho ACM, o senador, falava uma coisa que eu costumo falar para os meus amigos, né, quando tem essas confusões. Quando a mulher, quando a sua esposa não gosta do seu melhor amigo, ele não é mais seu melhor amigo. Não tem como ser seu melhor amigo. Ela não quer nem receber o cara em casa. Graças a Deus a minha mulher gosta de todos, até onde eu sei. Olha, não, deve ter algum que não gosta e ele tá mandando recado já. É porque esse não é amigo mais. Não é brincadeira, mas o negócio, assim, é uma falta. Eu acho que ela errou, ela não tinha nada que falar, eu acho que... Não sei se não tinha que falar, eu acho que o presidente dá a abertura, né? Ela, institucionalmente, deveria ter uma outra postura. Mas ele deu liberdade e ela ocupa quase um cargo de um secretário particular, de uma pessoa de governo. O absurdo tá aí. Absurdo tá aí. Pessoa de governo. Porque não Xi Jinping, mas ela desautoriza ministro, ela desautoriza o presidente, sabe? E ele está numa fase... que eu vou falar a idade, está com 80 anos. Muitas vezes ele não pode, ele não faz a articulação que Brasília costuma ter, né? Porque Brasília começa a funcionar às 3 da tarde e vara a madrugada. Não funciona de manhã e de tarde, a não ser a parte administrativa. E ele não consegue mais. Nos governos passados, você lembra, tinha festa não sei da onde, a festa não sei o que lá, e foto dele saindo com umas canas na cabeça. Mas brasileiro é isso, né? Jantares, são conversas, você toma uma cerveja com um, toma um uísque com o outro. E ele não tem mais isso. E ela está sobressaindo, porque ela não deixa, ela segura,
e ela dá ordem. Então, eu acho que para o ministro, eu vou falar o nome que é o que está circulando, Rui Costa, o pior não é o presidente, o pior é ter a primeira-dama como inimiga. E o Rui Costa é um ministro estratégico, né? É o ministro mais importante do governo. Da Casa Civil. Se foi ele. E vejam, há a possibilidade de não ter sido ninguém. Pode ter sido um ministro chinês, um secretário chinês, que confidenciou isso a um jornalista chinês, que falou, o jornalista chinês falou com um jornalista brasileiro e pronto, tá dada a notícia. Mas no momento em que recai a suspeita sobre o Rui Costa, é uma mini crise. É uma mini crise no governo, Megali. E eu acho assim, o cenário que o senhor colocou aqui sobre Brasília é perfeito. Brasília é exatamente isso. E acho que é com isso que os políticos brasileiros se acostumam. Mas você está na China, um país extremamente rígido em relação ao protocolo. Novamente, requentando aqui nossa primeira pauta, nosso principal parceiro comercial. Uma quebra de protocolo num jantar desse, Megali, é uma coisa desastrosa. Ainda mais para você criticar um aplicativo, uma rede social que é originária daquele país. E dizer isso ainda na China que é para proteger a democracia, né? Claramente a China... A mulher do Xi Jinping horrorizada como ficou, porque não deve abrir a boca. Eu acho que só o fato dela ter pedido a palavra, acho que se fosse para falar com licença já seria ruim. Porque o jantar, né? Eu já cobri alguns, vocês devem ter participado também desses eventos internacionais. O jantar é aquele momento do small talk. Você fala de amenidades, você fala de como é que está a China, como é que está não sei o que lá, a sua influencer. Você não vai falar de assuntos polêmicos. Porque as embaixadas, os protocolos já foram feitos, já foram ajustados do que vai assinar. Todo mundo já sabe ali o que é pergunta e o que é resposta. Ele naquela hora falar do jogo do Palmeiras, entendeu? E o TikTok é um assunto delicado, é o centro de uma polêmica com os Estados Unidos. A resposta do Xi Jinping foi muito educada, foi muito polida, mas basicamente o que ele disse? Olha, o Brasil tem soberania para expulsar o aplicativo de lá se quiser. Enfim, a regulamentação é de vocês, não é nossa. Exatamente. Por quê? Porque aqui na China nós fazemos as coisas conforme nós queremos. Façam aí o que vocês entenderem que é bom. Então, assim, eu acho que foi terrível. E entrando aqui... Vai lá. Mexe lá, depois a gente vê. Depois você me conta. E a respeito da comitiva também, enfim, o Brasil, infelizmente, tá se notabilizando por isso no mundo. Sempre com esse destaque negativo de ser a maior comitiva, de levar todo mundo, como se aqui no Brasil nós não tivéssemos assuntos a serem tratados, problemas a serem resolvidos. E eu não digo isso nem por aquele discurso barato do custo, porque é um custo alto, é um custo que não dá para falar que é pouco, pensando na realidade do brasileiro, mas perto do que é o nosso orçamento, é algo pequeno. Só que a política não é feita só de números, não é feita só de coisas exatas, enfim. A política é feita de símbolos. Quando você tem um país que está fragilizado economicamente e você leva uma comitiva dessa para fazer turismo de luxo, você passa um péssimo exemplo de que aqui existe o Brasil dos brasileiros, dos alimentadores do orçamento e o Brasil dessa realeza que desfruta do nosso dinheiro de imposto. Então acho que o exemplo é o pior que fica com essa situação. Eu não quero defender, mas o que falta é a gente entender qual foram os resultados, né? Se você vai o ministro da pasta, vou chutar, o cara da Casa Civil, eu nem sei porque tá lá, o cara da Casa Civil devia estar aqui cuidando do Congresso. Mas vamos colocar, não sei se foi o da educação. Se teve resultado a ida dele, se fez parte... ele fez parte de uma articulação de algo que traga dividendos, que traga oportunidade. Foi lá fazer um protocolo de inteligência artificial para implantar em todas as escolas, porque agora não adianta só a lousa digital. Tem que ter inteligência artificial, porque a velocidade da inteligência artificial é tão rápida que nossos filhos, daqui 1 ano, 2 anos... já estão num outro patamar e ainda está a história da lousa digital, que foi uma revolução que tirou a lousa tradicional. Eu acho que o que falta é justamente as pessoas explicarem. Não foi... Olha, o cara de infraestrutura, ele foi... Porque, foi assim, ele fez todo um tratado de novos investimentos de infraestrutura para metrô, vai colocar metrô em São Paulo, metrô, para ponte entre o Mato Grosso e não sei aonde, sabe? Não tem uma explicação. E aí fica parecendo mesmo que foi uma viagem a passeio. Quero acreditar que não. Não acho legal, também não acho a plástica da foto legal, todo mundo lá. Eu acho esquisito.
Mas também tem uma questão de respeito, né? Eu acho que ele foi lá no... como que é o nome do japonês lá? Xi Jinping. Xi Jinping. Do japonês. 2-1, senhor. Chinês. Xi Jinping, você chega com o pessoal, fala assim, olha, trouxe o meu ministro de infraestrutura, trouxe o meu ministro de tal. Mostra uma certa deferência, né, à China. Então tem também o que para nós é um simbolismo de gastos desnecessários. Eu acho que para uma reunião de investimentos mesmo, de tratar com respeito, eu acho que fica uma forma para o Xi Jinping, falar assim, pô, ele trouxe todo mundo, né? Sabe? Tem um simbolismo para quem a gente quer atingir, que é a China, né? Eu acho que tem um simbolismo. Olha, a mensagem do Jefferson Taborda: Janja só é crise na cabeça golpista da mídia. Ô Jefferson, vou relevar o golpista aqui, que é mais uma flecha para São Sebastião também, mas eu discordo, tá? Pega o exemplo do G20, por exemplo. O G20 produziu várias boas notícias ao Brasil e a gente falou demais sobre a Janja num evento público, mandando um fuck you pro Elon Musk, que não só é o homem mais rico do mundo, como era o principal secretário de governo. Não sei nem se eu chamo ele de secretário de governo do Trump, mas enfim, é um cara poderosíssimo, né? Não é uma coisa muito inteligente você ficar mandando o cara tomar no cu. Desculpem o palavreado, mas é isso, né? Basicamente é isso, num evento público. E como é que a gente não vai comentar um negócio desses? Não, e não é. Eu vou dar um exemplo assim, que dá para fazer parte do governo sem ficar maior que o presidente ou ficar maior que o governo. A Ruth Cardoso, do Fernando Henrique, ela tinha uma pasta importante de combate à fome, ela tinha programas que ela cuidava, que viraram, no fim, viraram o Bolsa Família, que era o Vale Gás, Vale não sei das quantas, depois teve o Bolsa Escola, que era do ministro da Educação, Paulo Renato, que ela fez parte da elaboração desse programa, e, cara, você nunca ouviu falar de nenhum destempero, de nenhuma em nenhum momento deselegância, isso é a palavra, deselegância, e ela comandava. Mas são realidades diferentes também, né? Hoje na rede social, a Janja desceu do avião, tem um celular ali, mas tem o celular. Mas não é, mas a postura é diferente. Mas tem um celular filmando ela, Diego, enquanto os gaúchos estavam morrendo afogados. Exato. Ela não precisava ter dançado para o celular. Fala, não, eu cheguei e já tô dançando. Eu só digo, tô falando da viagem da Índia. Longe de ser um defensor da Janja, mas falta postura. Eu acho que ela tá ressignificando o papel da primeira-dama, como ela disse que faria, para pior. Até acho que você tá certo. Essa é a minha conclusão. O celular... Mas em relação a Ruth Cardoso, que foi uma grande primeira-dama, não discordo disso, existia uma facilidade maior de vender só o lado bom do bolo. E não estou dizendo que tem um lado ruim do bolo também. Estou dizendo que são realidades quase que incomparáveis em relação... Desculpa. Não, pode falar. É que fica parecendo assim, essa crítica, ter 3 homens aqui criticando a Janja, é machismo. Cara, não é machismo. Não é. Eu admiro a vontade dela de ressignificar o papel de primeira-dama. Eu não sou uma primeira-dama recatada, bela e do lar. Eu sou alguém voluntariosa, participativa. Eu quero ter um papel, mas ela perde um pouco a mão ali. Ela passa um pouquinho desse papel. Isso. Ela não é um vaso, ela não é uma cidadã o próprio de segunda presidente falou que ela se intromete em assuntos de Estado que não cabem a ela. Numa visita formal à China, o presidente conversa com o presidente, os ministros conversam com os ministros, não é papel levantar uma polêmica. E é público e notório também. Isso está gerando uma crise dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. A Janja tem rejeição com aliados de primeira hora do presidente Lula, que acham que a postura dela nesse sentido atrapalha muito questões governamentais. Não é opinião inclusive com ministros. Se confirmar a história do Rui Costa, dentro do próprio governo. Então não é opinião de 3 machos tóxicos. De ministros que tem gabinete no mesmo andar do presidente da República. É isso. 3 homens brancos, sendo 2 héteros. Aposte quem não é. Faça sua aposta. As apostas estão lançadas.